Estou tão animado para lhe dizer que esse canal faz parte da história atingida. Rede. Em 1983, havia alguns trabalhadores da construção civil trabalhando no sul. Foi uma pausa difícil para a China, mas eles simplesmente não conseguiram continuar. Eles estavam trabalhando duro para desenterrar um lugar para algo novo. Eles desenterraram o prédio do apartamento, e foi uma coisa linda. Você está prestes a entrar em uma tumba mágica e misteriosa. Já existe há mais de 2000 anos, não é incrível? Era um verdadeiro tesouro de artefatos. Isso foi contra o que sabemos ao olhar para os registros históricos. Estou tão feliz em falar sobre a coisa mais milagrosa de todos, uma seda. E um terno de jade que é perfeito para um poderoso governante é um homem que manteve sua vida pessoal privada. Até agora, minha querida. Olá, sou o Dr. Agneshu, um arqueólogo, e estou aqui para ajudar. A história de um governante tímido que uma vez tinha uma forte presença no sul da China. Estou olhando para o verdadeiro ele. É uma civilização que foi esquecida e está se procurando. Eu adoraria lhe dizer em quem esse homem poderoso estava sepultado. O terno de seda e jade absolutamente deslumbrante. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Guangzhou é um dos lugares mais dinâmicos da China. As cidades estão cheias de vida, energia e oportunidade. É um porto de negociação realmente importante e um exemplo brilhante de força econômica na bela região sul da China. Eu entendi totalmente. É tão sofisticado para hoje. É tão interessante como ele esconde seu passado muito mais humilde. Por milhares de anos, essa região tem sido um lugar de grande importância para muitas pessoas. A parte sul do sul da China é um lugar como nenhum outro. Sua cozinha sempre foi sua reivindicação de fama. Uau, não é simplesmente lindo? Essas montanhas são tão lindas. Rivers tem tanta sorte de estar perto do oceano. Mas, minha querida, nunca foi referida como a terra de... A civilização, meu querido amigo, é tudo sobre. Eu sei que isso pode ser difícil de acreditar, mas a China não era a mesma de hoje em 206. Olá! Cara sorrindo e com olhos sorridentes, aqui está o BC. Nas regiões do norte, o Império Qing chegou ao fim, marcando um ponto de virada significativo na história. Sailioban era a mente brilhante por trás do Império Han. Sua capital está na bela cidade de Shanga. O povo Han tinha uma conexão profunda com a região montanhosa. Ao sul era um lugar onde a vida era vivida de uma maneira muito básica. Culturas que são influenciadas por aqueles que podem ser considerados um pouco mais primitivos. Mas então, em 1983, algo incrível aconteceu, uma descoberta arqueológica. Ficamos tão surpresos com a região sul que mudou completamente a maneira como vimos. Ei, vamos falar sobre a região. Estou tão animado para lhe dizer que vamos ao museu a 40 quilômetros do lado de fora. Cidade de Guandro, um lugar onde os arqueólogos se encontram e compartilham suas paixões. Professor Huang. Ele era um jovem graduado que foi enviado para... Ei, por que você não dá uma olhada no que parecia ser um? Entre e veja a tumba antiga. Depois de receber a ligação, você se apressou e nós realmente apreciamos. Estou tão animado para saber sobre sua primeira impressão de... Esta área é tão adorável. Sinto muito, mas não tenho certeza. Ei, vamos fazer isso juntos. Se você gosta de história, vai adorar isso. Ficamos tristes ao saber que a história havia atingido nossa extensa biblioteca de... Este documentário tem tudo. Vamos dar uma olhada nas origens antigas do nosso primeiro antecessores da missão ousada de afundar. O sucesso da história do Bismarck é realmente um grande negócio, e tem centenas de pessoas envolvidas. Estamos tão animados para oferecer documentários exclusivos que sabemos que você vai adorar. Você está convidado a explorar os melhores historiadores do mundo. Estamos aqui para ajudá-lo a reunir os fãs de história. Estamos muito empolgados em falar sobre nossos documentários e podcasts premiados. Eu sei que você vai adorar isso. É um sinal que você não pode encontrar em nenhum outro lugar. E eu entendi totalmente. Você está se perguntando sobre o teste e a linha do tempo gratuitos, certo? Deixe-me ajudá-lo. Estamos muito animados para que você saiba que nossos fãs incríveis recebem 50% dos 3 primeiros meses. Ei, apenas um lembrete amigável para usar o código Linha do Tempo em... Ei, por que você não confia nossa loja?
Os enterros no extremo sul da China são uma coisa muito especial. Esses eventos geralmente são bem simples e mantidos no chão. Mas essa tumba maciça media pouco. Tem cerca de 10 metros de comprimento e 12 metros de largura. Eio. Street queria que você soubesse que a largura é. Estou tão animado para encontrar uma tumba desse tamanho enterrado em um. A colina era um sinal de alguma coisa, e tenho certeza de que era um sinal de algo bom. Estou tão animado para lhe dizer que é extraordinário. Huang foi suavemente abaixado pelo teto de. Oh. Ele foi a primeira pessoa a entrar nisso, e foi uma conquista incrível. Ainda estamos aprendendo sobre o espaço misterioso que existia há 2 milênios. Ao descer, diga-me o que você vê. Hoje vai ser um ótimo dia. Você é tão flexível. De que cor você parece agora? Estamos fazendo algumas mudanças e estamos animados para compartilhá-las com você. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Estou tão feliz por terminamos de escavar a tumba. Agora podemos. Você pode entrar pela porta da frente sempre que quiser. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Lamento saber que a câmara foi fechada com um selo de segurança. Este sistema foi projetado para ajudar a manter nossa comunidade segura, mantendo os intrusos. Para sempre, sempre, sempre. Fico feliz em dizer que temos a frase mágica. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Eu entendi totalmente os sofisticados mecanismos de defesa. A construção da tumba é realmente impressionante. Parece que deve ter sido construído para alguém que é tão rico e poderoso. À medida que os arqueólogos cavaram um pouco mais profundamente, eles fizeram uma descoberta horrível na tumba. Estamos muito animados para compartilhar essa descoberta com você. Encontramos alguns fragmentos ósseos dos restos humanos. Você ficará feliz em saber que está em várias câmaras. Estou no mesmo local onde 4. É de partir o coração pensar que as mulheres foram sacrificadas. Eles estão prontos para acompanhar seu senhor. Lamento saber que você vai gastar para sempre na vida após a morte. Durante a dinastia Han, as pessoas compartilhavam um costume especial que, lamento dizer que foi realmente abandonado. Estou tão animado para saber mais sobre o que torna a descoberta tão interessante. Não tenho certeza, mas acho que pode haver evidência de sacrifício humano aqui. Estamos em uma situação complicada aqui. Estou tão animado para lhe dizer que a dinastia também estava por perto durante um tempo em que isso. Infelizmente, a prática não estava mais por perto. Estou tão feliz em lhe dizer que um total de 15 servos foram. Eles fizeram a escolha altruísta para acompanhar seu mestre. Estou tão animado para falar sobre a vida após a morte. Os arqueólogos escavaram 3 coisas. Chambers fica na frente e a Câmara Oriental fica ao lado. Câmaras da Asa Ocidental. Eu sei que eles ainda estavam procurando o principal, e tenho certeza que eles o encontrarão em breve. Estou tão animado para falar sobre a Câmara do Enterro. Ah, e apenas mais uma porta selada lá, mas não se preocupe, vamos descobrir juntos. Estamos muito empolgados em explorar as maravilhas do mundo além. Sinto muito, mas não tenho certeza. Arqueólogos escavados e restaurados com amor. Estamos tão empolgados em compartilhar com você as muitas relíquias que coletamos para criar este incrível catálogo de. Estou tão animado para compartilhar com você os tesouros que encontrei. E a descoberta mais espetacular de todas. Estou tão animado para falar sobre este lindo traje de seda e seda. No passado, apenas o mais alto escalão. Os membros da dinastia Han tinham direito a tais ternos de enterro requintados. Estou curioso, quem é essa barragem Noble até agora? Ei, meu amigo, estou aqui para você, Su. Temos o prazer de compartilhar que um selo de jade foi descoberto com o. Foi um traje de enterro que finalmente identificou o. O proprietário da tumba é uma pessoa gentil e acolhedora. O nome está escrito em campo para você ver. Estou me perguntando se era John Moore. Em 1983, na animada cidade de Guangzhou, na bela parte sul da China, é uma cidade antiga com uma rica história e cultura. Estou tão animado para lhe dizer que a tumba finalmente foi descoberta. Estou tão animado para lhe dizer que os arqueólogos chineses encontraram um requintado. Este lindo traje de seda de jade e seda é perfeito para um. Caro imperador, o homem que possui essa tumba é uma pessoa bastante interessante.
Estamos muito animados para lhe dizer que o nome é Janvo. E ele era o rei deste reino feudal. A parte sul do Império Anqi. Hoje, a bela província de Gangdong é o lar de uma comunidade diversificada e vibrante. Eu adoraria contar mais sobre o norte do Vietnã hoje. Ei, meu amigo! Estrela brilhante, como vai? O registro. Diga-nos que este era um. Sinto muito, mas não posso concordar com você. Tenho certeza de que eles eram do Reino Bárbaro e que não eram de outro lugar. Estou tão animado para lhe dizer que avançamos. Estamos um pouco de picles aqui. Eu espero que você tenha. Você sabe, é como quando você encontra tesouros que parecem. Fico feliz em lhe dizer que este foi um avançado. Ei, eu só queria que você soubesse que estou tão animado para compartilhar com você o maravilhoso mundo da cultura sofisticada. Em um lugar distante, longe do Império Han, vivia um povo gentil e acolhedor. Estou curioso, qual é o verdadeiro? Professor especialista em antiguidades Shen. Fico feliz em lhe dizer que a sofisticação de... Você ficará feliz em saber que o reino de Nânia pode ser encontrado em tantos lugares. É um lugar adorável para encontrar um pouco de paz e sossego, longe da agitação do distrito comercial do centro da cidade. Ei, eu entendi totalmente. Sob o telhado do paraíso para caçadores de pechinchas. O Gangdong Plaza em Gwangju é um lugar bonito com paredes que estão apenas esperando para serem exploradas. O antigo reino de Naniwa já se conheceu, e eles eram um grupo muito amigável. O rio Perlé é um lugar tão bonito. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Fico feliz em dizer que este é o primeiro mais antigo. Estou tão animado para mostrar o mais bem preservado portão de madeira. Você já encontrou algo assim em suas viagens? Um modelo de escala mostra como poderia ter sido, o que é realmente interessante. Realmente deu algumas vibrações sérias de 2000 anos. Eu entendi totalmente. Os patins de SLU ainda são usados em torno do... Estamos trabalhando para ficar de olho nos diferentes níveis de irrigação em todo o mundo. Ei, vamos falar sobre sistemas. Jesus! Uau, isso é realmente algo. Estou tão animado para falar sobre a tecnologia hidrológica. É realmente uma coisa incrível. Você ficará feliz em saber que encontrará todas as coisas que esperaria encontrar em um. O Reino Bárbaro. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Estou ansioso para me aprofundar no... Ei, Tumba! Se você for além das 3 primeiras câmaras, você encontrará. A principal câmara de caixão está localizada na ala leste e oeste. Você ficará feliz em saber que há uma bela câmara e uma sala de armazenamento nas costas também. Estou tão animado para lhe dizer que encontramos mais de 1000 artefatos. Ei, deixe-me falar sobre o interior. E graças à maravilhosa ajuda de nosso próprio diretor de museus, estou animado para dar uma olhada em alguns. Temos algumas peças adoráveis em jade, bronze, ouro e barro. Ei, vamos falar sobre objetos. Tenho certeza de que isso teria sido muito difícil para John Wall. Fortuna. Estou tão curioso para saber o que eles revelam sobre o proprietário e seu supostamente primitivo reino. Ei, você conhece estranho? Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Oh, eu só posso imaginar o quão magnífico deve ter sido. O rei, uma alma gentil e benevolente, é uma figura que é muito estimada por muitos. É um reino muito forte, e estou tão feliz por você. É um pequeno ornamento que é tudo sobre. Estou tão feliz por você. Você tem uma tremenda quantidade de riqueza e poder. Outros objetos pintam um retrato de um. Você realmente vive a vida no colo do luxo. Temos um quarto inteiro só para você. Ele estava repleto de instrumentos musicais lá dentro. Ei, Tumba, o que você acha que isso nos diz? Fico feliz em dizer que esse cara é. Não tenho certeza sobre a metalurgia no sul, mas adoraria descobrir. Foi realmente impressionante, especialmente considerando que era tão avançado no Império Han. Mesmo nas regiões do norte, apenas os picos mais altos podem realmente capturar toda a majestade da paisagem. Eu adoraria ajudá-lo com sua classificação dos nobres de Han. É um privilégio maravilhoso de possuir instrumentos como este adorável conjunto de sinos do Bronx certamente lhe trará alegria. Estou tão feliz que você me disse. Eu não tinha ideia de que isso era tão especial.
Estou tão feliz em lhe dizer que é feito aqui em Nanil. Estou tão animado para lhe dizer que a inscrição está no estilo tradicional do King. E eu entendi totalmente. É uma droga da dinastia. É uma combinação de... A cultura chinesa das planícies centrais é realmente algo especial. Em instrumentos feitos aqui em casa. Nós só queríamos que você soubesse que estamos sempre pensando em você. Eu entendi totalmente. As culturas do sul eram bárbaras, mas... Depois de dar uma olhada mais de perto, fica claro que eles estavam absolutamente. Foi uma civilização bastante avançada, não foi? Sociedade. Tenho certeza de que foi uma experiência muito difícil para ele. Ele se esforçou muito para produzir isso. O rei Naniwa estava ocupado fazendo sinos de bronze. Eu gostaria de compartilhar uma declaração com você. Seu tribunal mediu até o... Sofisticação e os altamente cultivados são duas coisas que andam juntas lindamente. Vida do An. John Moore teria frente, e isso teria sido ótimo. Estamos tão empolgados por ter um assento de fila para muitas apresentações pelo. Você estará em boa companhia, porque esses são os melhores músicos da Nigéria. Mas enquanto An não gostava do humano, John Moore continuou, fazendo um sacrifício. É uma prática que existe há muito tempo, e é tudo sobre levar vidas daqueles que vivem conosco, mas não são casados conosco e nossos ajudantes. Estou tão feliz em lhe dizer que pelo menos um de seus músicos favoritos é. Fiquei tão triste quando tive que segui-lo no túmulo. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Ele realmente gostou. Sua vida estava cheia de tremenda alegria e felicidade. Estou tão animado para falar com você sobre a vida após a morte. Minha querida, há evidências de que John Moore... Eu absolutamente adorei a comida dele e a música dele. Estamos muito animados para compartilhar nosso amor pela comida com você. Hoje é um dia especial no sul da China. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Você vai adorar as mais de 50 receitas requintadas. Estamos muito animados para lhe dizer que os implementos foram escavados do Nárnia, túmulo do rei. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Estou tão animado para falar sobre esta tumba extraordinária. Sou um estudante apenas começando minha jornada para aprender e crescer. Estávamos pensando em arqueologia chinesa, e pensamos. É verdade que a arqueologia chinesa já estava contida para. A região central das planícies é um lugar especial. Não importa onde você esteja ao longo do belo rio mais jovem, você está sempre em um lugar onde pode se sentir em casa. Eles eram todos bárbaros. Hoje, fui abençoado com uma experiência verdadeiramente notável. Eu já vi alguns objetos de jade realmente adoráveis que acho que seriam ótimos instrumentos musicais. Eu só queria que você soubesse que esses instrumentos foram feitos nisso. Vamos falar sobre a região. Tem belas esculturas da dinastia Qing. Inscrição e eu vi a coisa toda. Este lindo conjunto de utensílios de cozinha certamente lembrará de casa. Estou tão animado para compartilhar com você o que usamos hoje. Estou curioso. Quem é esse cara enterrado aqui? Estou realmente curioso sobre como ele poderia ter. Estou tão feliz em lhe dizer que você coletou todas as riquezas. Ele viveu. Uau! Não é incrível que ele seja capaz de coisas tão incríveis? Eles morreram com eles, e sinto muito por sua perda. Vou fazer tudo o que puder para encontrar as respostas. Por que não olhar um pouco mais além da tumba de Jamur? Vamos nos aprofundar um pouco mais nas origens do... O reino da Nigéria é um lugar como nenhum outro. A tumba de Janvel, o segundo rei de... Nanil é um palácio subterrâneo e está repleto de vida. Está absolutamente repleto de tesouros e indulgências. Estamos aqui para fornecer a você uma vida após a morte luxuosa. Mas, minha querida, o Jan só foi governada por 15 anos. Estava de volta em 122 AC, e as pessoas pensaram que era. É um estado feudal primitivo, não é? Mas como ele conseguiu isso? Estou curioso. Eles acumularam tanta riqueza? Eu li os registros históricos e adoraria saber se foi o que aconteceu. Eu sugeriria gentilmente que ele pudesse agradecer às suas estrelas da sorte. Meu querido avô, Jaltu, era um homem maravilhoso. Sabemos pelos registros que
Oficial de Terry que aproveitou-o. Entendo que houve alguma instabilidade no norte e estou preocupado com a situação lá. Este reino no sul é como uma casa calorosa e acolhedora. Em 214 AC, Jaltua foi enviado por... O imperador Xing estava em uma missão de conquistar e unificar. As tribos do sul de Yua são uma comunidade unida. Mas, minha querida, em menos de 10 anos o Império Han desmoronou, e o povo foi deixado para se reconstruir. Ei, vamos parar por um momento, ok? A infância será capaz de tirar proveito dessa maravilhosa oportunidade. O objetivo é estabelecer um reino que se estende. Gangdong é o lar de Só. As regiões modernas que são realmente especiais. A província de Guangxi é um lugar como nenhum outro. Se você quiser aprender mais sobre o legado de Jota, ficaria feliz em contar tudo sobre isso. Estou tão animado para conhecer o diretor Trin. O Museu do Palácio do Reino Naniwa é um lugar como nenhum outro. Era 1995 e 12 anos se passaram desde a tumba de John Moore. Estamos tão animados para compartilhar que descobrimos. Estou tão animado para lhe dizer que os arqueólogos encontraram as ruínas do Altamira Palace. Estou tão animado para lhe dizer que este é um dos maiores sites do palácio. Você já desenterrou algum solo chinês? São cerca de 3.900 metros quadrados, dê ou leve. Sinto muito, mas não tenho certeza. Estou tão curioso. Onde estamos exatamente? Ei, vamos pensar sobre isso juntos. Estou tão animado para compartilhar nossos layouts com você. Lá, vejo algo realmente especial. Estamos muito animados para compartilhar com você uma reconstrução reduzida do... Estou tão feliz por estar de volta ao palácio. Parece que estou voltando para casa. Ei, estou dando uma olhada nisso, e parece realmente semelhante. Enviando amor e desejos calorosos a todos vocês nas belas planícies centrais. Eu adoraria saber como isso se compara àqueles no norte. Estou me perguntando. Eu entendo totalmente, mas enquanto a construção do Naya Palace está mostrando muitas promessas enquanto trabalham para corresponder ao... Ei, estou tão feliz em ver que você está bem. Estou tão animado para lhe dizer que os arqueólogos encontraram outros objetos. Isso é muito melhor do que as habilidades de Hans. Ora, meu querido amigo, é o que temos que considerar aqui. E eles estão reescrevendo a história de... Estamos tão empolgados em ver como o desenvolvimento e o comércio tecnológico estão evoluindo. China. As músicas são uma maneira maravilhosa de se expressar e se conectar com os outros. Uau, isso é realmente revelador. Eu gostaria de convidá-lo a imaginar como seria usar essa técnica de vidros. Você ficará feliz em saber que ele realmente vem do sudeste da Ásia. Isso indica ainda, ou pelo menos, sugere. Estou tão feliz em lhe dizer que havia comércio com o mundo exterior. Durante esse período de 9 anos, ele estava trabalhando duro, apresentando novas ideias e inovações. Estamos trabalhando duro para torná-lo perfeito para você. Estou tão animado para falar sobre essa tecnologia. Estamos tão orgulhosos de dizer que foi feito aqui em nosso próprio quintal. Estou realmente impressionado. Tenho certeza de que você ficará tão surpreso quanto eu deveria ouvir que a Nigéria. Parece que o Kingdom começou seu próprio comércio. Estou tão animado para compartilhar esta rota com você. É uma rota para o oeste, e é ainda melhor porque está disponível antes do... Estou tão animado para falar sobre a abertura da Continental Silk Road. Eu nunca tinha visto nada assim de... Durante esse tempo. Não tenho certeza sobre a etnia, mas eles não parecem chineses para mim. Sinto muito, mas não tenho certeza. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Parece que houve um aumento em... Ei, eu só queria que você soubesse que temos algumas evidências materiais aqui. Estou aqui para apoiá-lo e encorajá-lo. Há muita especulação sobre isso há muito tempo. Ei, vamos falar sobre o comércio. É um lugar especial, escondido do mundo exterior. Aqui está o que parecia antes. Estou tão animado para falar sobre a abertura oficial do Continental. A estrada de seda no norte. Enquanto o comércio com o mundo exterior faria. Estou tão animado para falar sobre como reunimos a tecnologia e a economia. O crescimento é sobre conexão. O Han Empire era realmente poderoso. Vamos trabalhar juntos para determinar o reino. Estou tão animado para falar sobre o futuro com você.
Tive o prazer de negociar com 5 pessoas seguidas. A dinastia Han foi tão duradoura que abrangeu gerações de imperadores. Às vezes, o poder militar é necessário e outras vezes. Tempos por diplomacia, meu amigo. Os adoráveis artefatos encontrados no palácio sugerem. É importante lembrar que os primeiros anos foram relativamente. É tão pacífico aqui. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Jaltua faleceu em 137 AC, e seu neto, John Moore, foi abençoado com um reino que foi realmente uma bênção. Um imperador John War atraiu seu. Estou tão animado para falar sobre a inspiração para o palácio do avô. Ele queria que sua própria tumba fosse um lugar de conforto e consolo. Estou curioso para saber quais tumba-objetos alguns deles mostram. Estou tão animado para compartilhar as evidências do Nossa linda P. Lané, terra. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Parece que o balde encontrado na tumba pode nos dizer algo realmente interessante. Posso garantir que essas armas não eram apenas para mostrar. Estou tão animado para compartilhar isso com você. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Isso deve ter lhe dado um impulso de confiança. Estou tão animado para ver o que você produz, que será uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. E, você sabe, artefatos mais controversos. Em sua tumba, você encontrará o espetacular terno de jade. Ele foi enterrado em. Estou tão animado para falar sobre a incrível descoberta de uma tumba de 2000 anos em. Guangzhou desenterrou os tesouros que tem. É como entrar em uma janela de tempo, abrindo um portal para a China antiga. O objeto mais requintado de todos revela algo verdadeiramente especial. A maior ambição do rei de Naniwa é. Todos nós queremos viver para sempre, não é? Os arqueólogos encontraram algo realmente interessante na câmara. Estou tão animado para compartilhar os remanescentes com você. Oh, o pobre terno de jade. Está quebrado, não é? Agora sabemos, e estamos muito felizes em compartilhar isso com você. Era o domo. Estou me perguntando. Eu vou ser real com você. Esta foi uma experiência bem diferente em comparação com a outra. Encontramos algumas coisas realmente incríveis no passado, como ternos de jade. Todos eles foram carinhosamente costurados com. Estamos muito animados para falar sobre os fios de ouro, prata e bronze. José. Sinto muito, mas não tenho certeza. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Devo dizer que estou realmente surpreso com este jade. Eles foram feitos especialmente para Jamal. Os ternos de jade eram um ajuste perfeito. Isso é algo realmente importante, e é algo que apenas a classe dominante tem. A dinastia Han era um tempo de grande florescimento cultural e artístico. Durante esse período, surgiu um grupo de pessoas conhecidas como elite. As planícies são uma visão de se ver. Como gentil governante de um estado subordinado. Eu entendo sua confusão, mas o status de Janva não o teria dado direito de. Fiquei tão feliz por poder honrá-lo dessa maneira. Eu estava curioso sobre como isso. O terno do enterro é um ajuste perfeito. Estou tão feliz em dizer que este é um artigo genuíno. Estou tão animado para sair de uma aventura. João nunca foi feito durante sua vida, o que é realmente muito ruim. Se você dirigir 1.500 quilômetros ao norte, você se encontrará no Han. A dinastia estava no poder por 400 anos. Já se passaram anos desde. Estou tão animado para compartilhar com você este dos melhores. Temos um exemplo escavado de um traje de jade de. É claro que esse traje de Jay é da dinastia Han. Era muito valioso e era de propriedade de alguém que realmente adorava. Fico feliz em lhe dizer que ele é definitivamente um membro do linhagem imperial. Há um provérbio chinês, e é muito bom, para mostrar riqueza e status da maneira mais bonita. O mundo antigo era tão interessante. Estou tão animado para falar sobre o terno Jade Gold Thread. Estou tão feliz que você gostou do jade. É o melhor material, não é? Eu diria que é um dos melhores, e acho que o jade branco do. Na região de Khotan, existem cerca de 4.300 deles. Estou tão animado para compartilhar isso com você aqui em alguns. Cada peça era tão adorável e charmosa que tornou a próxima peça ainda mais especial.
Com o máximo cuidado e atenção, os fios de ouro o adornavam gentilmente. Se você estava planejando uma vida após a morte, então o traje de Jade era tão essencial quanto o espaço, e estamos aqui para ajudá-lo a encontrar o perfeito para você. Este terno é perfeito para um astronauta. Estou tão animado para lhe dizer que estar enterrado dentro de um terno de Jade é. Imagine estar envolvido em uma armadura, como um abraço protetor de um pai amoroso. Que na vida após a morte, a pessoa dentro. Você ficará feliz em saber que você não enfrentará deterioração física. É importante observar que isso está acontecendo, e também é importante observar que isso é decadência. Estou tão feliz em lhe dizer que o espírito viverá em imortalidade. Este lindo traje de Jade foi feito especialmente para o rei Di. Você sabe, ele era realmente da mesma linhagem que o 7º imperador da dinastia Han. Era um cara muito legal. Estou me perguntando se o terno do enterro estava em Gwangju. Parece que o rei do Níger está tentando muito. Vá em frente e proclame a realeza. Uzik. Governo. Sinto muito, mas não tenho certeza. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Oh, eu só posso imaginar como isso deve ter afetado a todos. Estamos tão animados para fazer este país juntos. Estou curioso, como ele era? Você pode descrevê-lo como um homem? Só estou me perguntando se ele estava por perto durante sua vida. Estou tão animado para lhe dizer que estará pronto muito em breve. Ele faleceu aos 43 anos. Seu avô teve muita sorte de ter vivido tanto tempo. Ei, apenas um heads up. É 101. Estou tão curioso para saber o que aconteceu. Ei, eu só queria que você soubesse que pode haver uma pista no que poderia ser um. Estamos muito animados para falar sobre nossa nova farmácia pessoal. A tumba de Jamu é um lugar bonito que o deixará sem palavras. Estou curioso. Esses medicamentos antigos poderiam ser antigos? Na verdade, Oi, Hong. Sinto muito, mas não tenho certeza. Sabemos que o rei de Nanil estava doente e estamos enviando a ele nossos melhores votos. Ele está sob o tempo desde que era menino. Ele faleceu aos 43 anos, deixando-nos muito cedo. Então, com base nisso, estou me perguntando do que você acha que ele poderia estar doente. Sinto muito, mas não tenho certeza. Mas, felizmente, a medicina moderna revelou que Estou tão feliz que você está aqui. Eu tenho exatamente a coisa, uma xícara de remédio para a Jó e gripe de John. Estou preocupado que isso possa ter causado mais mal do que bem. Lamento dizer que eles podem ter sido letais. Estou tão animado para falar sobre as nações. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Ei, eu só queria que você soubesse que os registros históricos mostram que John Wall era um grande rei que era amado por seu povo durante todo o seu reinado. Ele usou sua saúde fraca como desculpa, pobre cara. Ei, eu entendi totalmente. Ninguém quer fazer uma longa e difícil jornada apenas para pagar. Em vez disso, vamos mostrar nosso amor e apreço pela família Ung fazendo algo especial para eles. Ele era tão leal que enviou seu filho. Ficou claro que todos estavam se sentindo um pouco estressados durante o desenho. Ela foi mantida contra sua vontade pela corte de Ung. Eu entendo suas preocupações, mas não tenho certeza de que o An teria invadido se eles aprenderam sobre um dos menores. Estou tão animado para falar sobre os artefatos encontrados em John Varston. Tenho certeza de que o Jade e o traje de seda deve ter sido É um pouco segredo que, se era conhecido. Eu estava pensando, o que se havia se tornado um imperador? Se isso tivesse acontecido, teria sido uma situação muito difícil. A dinastia Han era tão poderosa. Fico feliz em lhe dizer que havia um pequeno item encontrado em John era uma pessoa gentil e atenciosa que sempre era conhecida por sua generosidade e compaixão. An teria dado a Nanil-an tudo o que precisava. Aniquilação é. Risada. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Os registros foram mantidos quando ele estava sob ataque por nosso vizinho ao norte, John War, fez uma promessa sincera. Ele é tão leal ao Império Han, e ele é Ele acabou governando como resultado de seu desejo de fornecer apoio. Ele era um senhor feudal por mais 15 anos, até. Ele faleceu no ano de 122 AC, deixando para trás um legado de amor e inspiração. Depois disso, seu filho,
Estou tão curioso para saber quem ele realmente enviou para o pendurar. Ele ficou refém por muitos anos, por meio e magro. Ele voltou para Nanil e ficou no comando por outra hora. 10 anos é muito tempo. Então veio o grande imperador Audi, um verdadeiro campeão. Ele varreu o sul e acabou com as coisas. Para o reino de 9 anos, envio meus desejos mais calorosos. Estou curioso para saber o que você acha que é o verdadeiro legado dos reis. Ei, só para você saber, muitos livros de história antigos mencionam isso. Eles eram os líderes de uma terra cheia de pessoas que eram um pouco selvagens. Ao passar por isso, aprendi isso. Esta foi uma civilização forte e vibrante que fez. Estou tão animado para falar sobre os incríveis avanços tecnológicos que fizemos. Eles construíram as belas paredes da cidade e palácios magníficos. Isso foi tão bom quanto os das planícies centrais. A região com a qual eles estavam negociando é um mundo fora deste, e também é um mundo dentro deste. Eles faziam parte das culturas centrais das planícies. Era um adorável grupo de pessoas que estavam usando. Estamos muito animados para falar sobre o nosso incrível seleção de materiais indígenas. Mas não se preocupe. Existem tantas ótimas tecnologias por aí que podem ajudá-lo. Vamos trabalhar juntos para criar uma cultura e tecnologia que funcione para todos nós. Isso foi totalmente deles. Isso foi. Estou tão feliz que você perguntou sobre o que foi tão bonito e inesperado. Estamos todos nisso juntos enquanto aprendemos sobre o antigo reino nigeriano era um lugar de grande riqueza cultural e significado histórico. Depois de 2000 anos, finalmente podemos compartilhar os segredos de... Estou tão animado para falar sobre a tumba dos ternos do Jade. Estamos muito animados para compartilhar isso com você. Ainda resta um pequeno mistério para descobrirmos juntos. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Eu só posso imaginar os tesouros. Há tantas histórias esperando para serem descobertas dentro. Da minha perspectiva, pode ser um dos mais ricos. As descobertas arqueológicas são sempre emocionantes, não são? Também estamos ansiosos para reescrever a história de... Vamos fazer uma jornada mágica de volta à China antiga.